Paz de Cristo. Eu sou cristiano, alguns de vocês me conhecem pelo meu nome de batismo, Paulo, e esse é o primeiro encontro dos três encontros sobre o Evangelho de João. Estou muito feliz de poder estar partilhando com vocês o pouquinho que eu fui descobrindo nesses anos, me dedicando ao estudo das Escrituras Sagradas cristãs, principalmente. Alguns de vocês estiveram já comigo em outros contextos onde a gente estudava os evangelhos apócrifos ou praticava a oração, ou rezava o terço, enfim. Vocês sabem que esse nome cristiano é um nome que não autoexplicativo, né? É, esse encontro, apesar de ser um encontro cristão, ele não tem um cunho confessional ou religioso, o que significa que cada um de vocês se sintam totalmente respeitadas e respeitados nas suas crenças, nas suas práticas religiosas, se tiverem alguma, e a gente tenta manter também um ambiente de muita abertura, mental, mas também uma abertura, espiritual para os diferentes pontos de vista que podem coexistir num texto tão rico que tem 2000 anos e ainda não consegue se esgotar. Eu me refiro especificamente aos evangelhos, já que se a gente for considerar outros livros do que nós chamamos Bíblia, que na verdade é um livro de livros, a gente tem aí certamente uns 4000 anos de história. Então, são muitos anos, muitos contextos, muitas sociedades. E eu começo aqui com uma introdução da introdução para poder localizar o nosso estudo, que é uma porção muito pequenininha desse livro, que talvez seja o livro mais difundido no mundo, que é a Bíblia. Como vocês sabem, a Bíblia, ela é, tal como a gente conhece, algo muito recente, né? Ela não é, um livro que nasceu assim pronto. Calcula-se que em algum momento do século II existia uma Bíblia chamada Septuaginta, totalmente escrita em grego, e essa Bíblia foi a Bíblia que os judeus da diáspora consultavam nos seus próprios textos, ortodoxos, no que depois veio a ser a Torá. Em outras palavras, o livro mais antigo dos escritos semitas, ou seja, que deram origem depois ao judaísmo, ao islamismo e ao cristianismo, porque essas três vertentes religiosas compartilham o mesmo Deus e quase compartilham as mesmas escrituras, com algumas diferenças, né? O texto mais antigo completo chama-se Septuaginta, que é a Bíblia grega, também chamada a Bíblia dos 70. Essa Bíblia, a gente sabe que ela era usada no tempo de Jesus porque as citações feitas no Novo Testamento, que foi naturalmente escrito em grego, fazem referências ao Antigo Testamento, que na verdade era a lei mosaica e os textos religiosos do povo hebreu, que depois deu origem aos judeus. Essas citações ao Antigo Testamento, que estavam no que veio a ser os Evangelhos e o Novo Testamento, são citações muitas vezes ipsis literis, ou seja, iguais a essas citações que estão hoje na Bíblia grega Septuaginta. Essa Bíblia grega contém vários livros que não são considerados canônicos nem por judeus, nem por cristãos. Mas alguns dos livros que estão nessa Septuaginta, como por exemplo o Novo Testamento, eles coincidem com os textos canônicos. Eu faço essa introdução porque o meu estudo principal é da Septuaginta, ou seja, estudar esse texto, que era o texto que circulava nos primeiros séculos da nossa era, da era cristã, entre judeus e que depois circulou também entre os primeiros cristãos. Muitos textos foram perdidos. Como vocês sabem, em 1945, por exemplo, foi encontrado no Mar Morto inúmeros papiros
com novos textos e textos mais antigos do que, os que eram conhecidos. Isso deu origem a uma grande efervescência no final do século XX e no início do século XXI, renovando o interesse das pessoas, porque foi percebido que o cristianismo, que a gente chama hoje, nunca foi uniforme. A reforma e o aparecimento dos protestantes não foi a primeira vez onde um grupo decidiu de outro, no sentido decidiu, né, de dissidência, de discordar. E a gente vai ver um pouco disso no Evangelho de João. Como eu sinto, né, que muitos de nós não temos acesso a esse texto grego, que é o texto da Septuaginta, achei que seria muito mais útil abordar um texto mais próximo da nossa realidade. Ou seja, utilizar um códice considerado canônico. O Novo Testamento, na verdade, a Bíblia toda, que é as mais difundidas, as traduções mais difundidas, utilizadas nas igrejas católicas e na maioria das igrejas protestantes, utilizam hoje o texto original. Né? 100 anos atrás, a gente não veria isso. 100 anos atrás, nós tínhamos a Vulgata, que era a primeira tradução da Bíblia para o latim. Ela era a base de todas as Bíblias que se tinha conhecimento, né? Na verdade, um pouco mais de 100 anos. Mas foram surgindo interesses por esses textos e estudos sobre o hebraico, o aramaico e o grego, que na verdade não é um grego antigo ou clássico do tempo de Homero, mas um grego popular, geralmente chamado de koiné. Mas na verdade é simplesmente grego. Um grego diferente do grego moderno, mas que contém muitas referências, estilos e características que remetem a outras obras gregas, né? Então, quando recentemente grupos católicos e protestantes foram traduzindo, a própria Igreja Católica, que talvez seja a instituição mais antiga, né, e mais preponderante na questão dos estudos bíblicos, foi fornecer uma tradução que não fosse a tradução da Vulgata latina, né? Ou seja, ao invés da gente hoje ter uma Bíblia que foi traduzida a partir de uma tradução, que é a Bíblia em latim, chamada Vulgata, nós temos hoje inúmeras Bíblias que foram traduzidas do hebraico e do grego. Mas, Cris, ou Paulinho, como é que você está falando que existe, se a mais antiga era essa em grega, como assim existe uma Bíblia hebraica? Depois de um determinado momento, principalmente com o surgimento do cristianismo, houve uma necessidade muito grande dos judeus de reafirmarem sua cultura. E isso passou pela revivificação da sua língua, que já estava sendo perdida devido ao domínio romano e toda a helenização que foi sofrendo o povo judeu, né, foi um povo ao longo da história perseguido e etc. Eles falavam grego, né, da mesma forma que um imigrante ou um estrangeiro, quando vai para outro país, se não falar a língua daquele país, está em maus lençóis, sofre uma segregação, né? Então, hoje se utiliza a tradução judaica, né? A principal códice judaico chama-se Bíblia Judaica, desculpa, Hebraica Stuttgartensia, porque esse código está guardado na cidade de Stuttgart, na Alemanha, que é a Bíblia referência para todas as Bíblias do judaísmo, ou seja, a Torá, né? Basicamente, né? Não vou entrar no campo do judaísmo porque eles têm muitas escrituras, só para explicar para vocês que hoje, na minha opinião, quem ainda não tem a sua Bíblia, essa é a Bíblia mais interessante, tá certo? Para quem deseja um estudo aprofundado, chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que foi traduzida diretamente do grego, do hebraico e algumas partes em aramaico, utilizando diversas fontes, porque, como vocês sabem, nem todas as Bíblias ao longo do tempo elas tinham o mesmo texto.
tem Bíblias que têm capítulos a mais, né, ao longo da história. Então, sendo feita uma análise crítica para poder purificar os textos de erros, às vezes, erros involuntários e outras vezes erros que queria induzir um tipo de dogma, como o dogma da virgindade de Maria. Não vamos discutir isso aqui, mas vai surgir momentos no texto, talvez, palavras que poderiam ter sido traduzidas de outra forma, não é? Porque nós temos na Vulgata Latina que Jesus tinha primos. Mas quando você vai ler o texto que São Jerônimo utilizou para traduzir e fazer a Vulgata, que era um texto grego, na verdade vai estar lá uma palavra chamada adelphoi. Adelphoi significa irmãos uterinos. Ou seja, Jesus provavelmente teve irmãos que foram fruto, possivelmente, da união de José e Maria após o seu nascimento. Se a sua Bíblia é a tradução dos capuchinhos, vai estar lá escrito no Evangelho que José não conheceu Maria, mesmo após o nascimento de Jesus. E se você pega uma Bíblia grega, vai estar escrito no mesmo trecho, e Jesus não conheceu Maria até que nascesse Jesus. E esse pequena preposição muda tudo, né? Então, eu faço essa introdução para mostrar para vocês que nós estamos num grupo de mente aberta, onde nós vamos abordar talvez algumas questões que não são questões fechadas. O objetivo desse curso não é defender uma visão, mas suscitar questionamentos. E eu vou tentar o máximo possível não me ater a essas coisas que eu estou falando agora, porque é chato a gente ficar comentando tradução. Apesar desse ser a minha praia, eu não chamei vocês aqui para ficarem ouvindo uma palestra cabeçuda sobre filologia, evolução das línguas e etc. Mas nós vamos utilizar isso quando isso for útil para a gente expandir a nossa leitura, tá? Fiquem à vontade para comentar no chat, quem está assistindo aqui ao vivo, quem está vendo a gravação, pode me procurar diretamente, a gente tira todas as dúvidas. Eu não vou utilizar a Bíblia de Jerusalém nesse curso, né? Eu vou utilizar uma tradução bilíngue, que não está ainda disponível no Brasil. Ela tem um lado grego, tá? E do outro lado vai ter português de Portugal, porque o tradutor é o Frederico Lourenço. Ele é um premiadíssimo tradutor da Bíblia. Alguns de vocês que estiveram comigo em outros momentos, estudando os apócrifos, estudando textos cristãos, geralmente é dele que eu tiro as reflexões, porque ele não está preocupado em defender dogmas e, ao mesmo tempo, ele tem um profundo respeito às suas convicções espirituais. E faço um parênteses para vocês, para concluir essa nossa introdução da introdução, que o Frederico Lourenço, quando ele começou a traduzir a Bíblia dos 70, que é a Bíblia grega, ele fala claramente de que ele não tem religião, né? E é muito curioso, porque quando ele termina o trabalho, eu acompanho as redes sociais dele, né? Ele não me conhece, mas eu stalkeio ele. Ele acaba se apaixonando outra vez por Jesus. E ele retorna ao catolicismo. E isso faz com que ele volte não para a Bíblia grega Septuaginta, mas se volte para o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus, que são dois códex que a Igreja Católica e a maioria das igrejas que têm uma afinidade com esse cristianismo ocidental utilizam hoje para suas traduções, né? Então você vai ter, por exemplo, a Neo Vulgata. A Neo Vulgata é uma tradição para o latim que não é a tradição da Vulgata. Por quê? Porque quando se traduz, no princípio era o verbo, a palavra que está lá é logos. E o que é logos? Para São Jerônimo na Vulgata eles traziam como verbum, que é palavra, verbo, né? Acontece que em grego a palavra ou verbo
não é logos, e sim rema. Então, se utiliza logos e não rema, era porque aquele autor, e eu estou falando aqui do primeiro versículo do primeiro capítulo de João, ele tinha algo mais do que uma palavra. Ele queria falar de algo mais, né? Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos estar lidando com um texto que, mesmo as pessoas que não acreditam em Cristo, e a gente vai ver que o Evangelho de João é tão revolucionário que você não precisa nem acreditar em Cristo, pode nos modificar. E esse tradutor que entrou em contato com esse texto, que estudou esse texto, que enxergou na primeira fila as contradições insustentáveis entre os textos, porque um diz que Jesus nasceu em Belém, outro diz que era manjedoura, um fala que ele nasceu em casa. E outros nem falam que ele nasceu, diz que ele surgiu antes do universo. Então, como é que você vai conciliar isso? Como é que você vai conciliar que na hora de encontrar o túmulo vazio, tinha uma mulher, tinha duas mulheres? Não, foram dois homens que entraram. Em cada um dos evangelhos é diferente e isso não é conciliável. Muita gente vê nisso algo ruim. Nós vamos ver, eu espero, ao longo dos encontros, porque esse eu espero que seja o primeiro momento de falar sobre João, mas espero que a gente possa falar de Mateus, de Marcos, de Lucas, que quanto mais você lê, você percebe que essas contradições não tornam o tema desses textos, que é uma boa nova de que Deus encarnou, não tornam esses textos menos interessantes ou menos críveis, mas que, na verdade, mostram que eles são autênticos na sua origem, porque se sustentam por si mesmos. Imagine que ao longo do tempo seria muito fácil suprimir esses textos, principalmente depois da Idade Média, para mostrar que existia apenas um evangelho correto e os outros que não eram corretos eram falsos. Mas isso não foi possível, porque esses textos têm uma vida em si mesmo e expor-se a eles, lê-los, falar sobre eles, vai nos modificando. E eu espero que isso aconteça com vocês, não obviamente nesse encontro, que é só uma provocação, mas durante a leitura, para que esse Logos, através das palavras, entre no coração de vocês e realize a revolução que pelo menos o Evangelho de João fez a seu tempo. Tá? Alguém tem algum comentário? Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Todo mundo conseguiu ler um pouquinho? Agora eu vou começar valendo, e aí esse é o momento para falar sobre qualquer coisa, qualquer dúvida, e depois, obviamente, vocês vão poder tirar mais dúvidas, mas só para a gente ter essa oportunidade de dialogar. Bom, estou tentando aqui colocar a apresentação. Um momento. Não era isso que eu queria, tem um jeitinho mais legal. Assim. Assim. Porque aí eu consigo ver vocês e me ver também. Eu estou aparecendo aí para vocês? Sim? Então, Evangelho de João. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao Evangelho, as suas características, e também vamos analisar o prólogo, né? Que prólogo é esse, né? Então, primeira coisa que a gente tem que perguntar, ah, saiu aqui. A primeira coisa que nós precisamos perguntar é, eu vou pôr assim, turma, porque tá aparecendo para vocês a introdução? Não? Ok, só um momento.
Tá gravando, Cris. Oi? Já ativou a gravação, era só isso. Ah, obrigado. É quase um secretário. Obrigado, Melissa. Então, amores, esse evangelho não é um evangelho. Explosão. Por quê? Porque ele não se preocupa em dar a boa nova, tá? Evangelho significa a boa nova, evangelion. E essa palavra está ausente no texto. É o único dos quatro que não tem a palavra evangelion, que não tem nenhuma boa nova, né? Então, ele não é um anúncio, mas um retrato, uma memória, um testemunho que se preocupa quase que unicamente em explicar quem é Jesus, para que ele veio, por que que ele veio e o que é que isso tem a ver conosco. Ele não está preocupado em explicar, por exemplo, o que é o reino de Deus, não é? Ele não está preocupado em abordar algumas questões que os outros evangelhos, que são geralmente considerados como os sinópticos, ou seja, que parece muito com um roteirinho de filme, né? Ele não tem essa preocupação. Ele é um evangelho que vai dar muitos detalhes que os outros não dão. Por quê? Porque, de acordo com o próprio escritor, que nós não conhecemos o nome dele, né? João, na verdade, a tradição diz que é João e que esse João era o discípulo amado, mas nós não sabemos em nenhum momento no texto, assim como os outros evangelhos, o autor se identifica. Ele só diz que ele estava lá e, por inferência, você percebe que esse que estava lá ao pé da cruz era o discípulo amado, porque ele diz que foi até o Gólgota, logo no final, né? Então, nós temos uma testemunha ocular, diferente dos outros, que nitidamente foram escritos e, muito provavelmente, uns pegaram um pouco dos outros. João parece não pegar nada de ninguém. E mais que isso, apesar de ser chamado de quarto evangelho, muito provavelmente ele foi o primeiro. Porque os outros parecem acrescentar ao evangelho de João, e não o contrário. No Evangelho de João, por exemplo, nós vamos ter detalhes sobre a multiplicação dos pães, sobre a unção em Betânia, né, quando Maria de Betânia tem aquele momento único ali com ele, detalhes da paixão, não é? Tudo isso vai mostrando que muito provavelmente as informações que nós temos ali é de alguém que esteve lá, de fato, e não de que ouviu falar, né? Ele também tem uma linguagem muito diferente. Ele é uma linguagem simples. Para vocês terem uma ideia, só usam 1.000 palavras. Com 1.000 palavras, ele consegue contar a história toda. É uma linguagem muito menos rebuscada, por exemplo, que a de Lucas. É um estilo muito menos polido que o estilo de Mateus, que a gente não vai entrar nisso agora. Mas a pergunta que fica é: poderia esse discípulo, que era filho de um pescador, ter aquele domínio do grego? Vamos pensar 2.000 anos atrás, o analfabetismo, quem é que tinha a capacidade de escrever? Pescadores? Então, hoje, nós sabemos que esse texto não foi escrito por uma pessoa, mas por uma comunidade que muito provavelmente eram os discípulos do discípulo amado, que nós vamos chamar de João para simplificar, porque tanto faz o nome que a gente chama ele, na verdade. Esses discípulos de João, o evangelista, devem ter sentido necessidade de organizar o conhecimento daquele que foi testemunha ocular da passagem de Cristo. E nós vamos ver em muitos momentos, né, quando vocês lerem, vocês vão ver, por exemplo, que tem conversas super extensas onde está só Jesus com a samaritana, por exemplo.
E a conversa desenrola assim, parece um filme. Mas se estavam os dois sozinhos, quem é que ouviu essa conversa para escrevê-la? Né? Então tem algumas questões que a gente tem que deixar de lado para poder entender que aquilo foi escrito para passar adiante o ensinamento, que provavelmente esse João habitou em Éfeso, para aqueles que tiveram a oportunidade de ir nessa cidade, uma cidade que foi encontrada recentemente, né, há pouco menos de um século, que visitou aquelas escavações, ali onde habitou João com os seus discípulos. Ali ele fez um ministério muito mais discreto que o de Paulo, que foi preso, que deixou cartas, que era praticamente um superstar no cristianismo primitivo. Fez um ministério quase invisível, né? Não fundou a Igreja Católica como Pedro, né? Não se meteu em confusão com ninguém, ninguém nem fala dele, né? Quando você vai nos Atos dos Apóstolos, cadê João? Quando você vai nas cartas de Paulo, que Paulo está meio que se bicando com Pedro, né? Que eles tinham uma questão ali de dissidências, João inexiste. Então a gente está vendo um cristianismo que ficou por trás das coxias, que ficou na clandestinidade, muito provavelmente ao lado de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, André e Tiago. Então é muito possível que esse evangelho retrate um cristianismo que veio revolucionar de uma forma tão grande que ele ameaça a própria estrutura da religião, seja ela qual for, e a gente vai ver por quê. Então, é um evangelho que vai ter algumas diferenças muito gritantes e a gente vai poder olhar para elas agora. Então, eu dividi em quatro partes, que são, não foi eu que criei essa divisão, mas é porque é didático a gente pensar nessas quatro partes, né? Nós temos primeiro um prólogo. Esse prólogo não é todo o capítulo um, mas o capítulo um do versículo 1 ao 18. Esse prólogo, ele é uma bomba, porque esse prólogo vai falar coisas que nenhum outro evangelho fala, vai explicar coisas que nenhum outro profeta falou, e ele pode ser considerado, por alguns mais radicais, como a síntese de toda a escritura cristã. Não é só a síntese do Evangelho de João, isso é óbvio, mas ele pode ser considerado a síntese de tudo o que está relacionado à vinda de Cristo na Terra como Filho de Deus. Esse prólogo é o assunto da nossa aula de hoje. Mas eu vou explicar outras coisas para vocês terem uma visão do todo. Depois do prólogo, a partir do capítulo 19 até o capítulo 12, nós vamos ter esse número 7, uma coisa cabalística, né? O livro dos signos, como geralmente é chamado. O que são signos? É o que vai, na boca dos outros evangelistas, aparecer com o nome de milagre. João não fala de milagre, fala de sinais, o que é muito interessante. Ele não está falando de milagres, ele fala de sinais, né? Então, esse livro dos signos ou dos sinais vai ter 7 sinais que, para nós, na linguajar comum, são os milagres, no capítulo 2, 4, 5, 6, 9 e 11, que mostram na sua escrita um atestado de fé, foram feitos para que que creiamos nele, como no final o João fala no Evangelho, eu escrevo tudo isso para que creiam, né? Então, os signos são esses sinais para que se acredite que Jesus é Deus, que é basicamente o que João afirma. Um parênteses, nos outros 3 evangelhos sinóticos, Jesus sempre fala: isso aqui que eu estou lhe falando, você não conte para ninguém. Não espalhe por aí que eu sou o filho de Deus. É isso que ele vai falar. Quando chega em João, ele não esconde nada. E mais que isso, ele diz: não julgo ninguém. E é o único evangelho onde ele não vai julgar os ricos. Lembra aquele negócio que é mais fácil um rico passar por um buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus? Nunca fala isso. Não fala mal do divórcio. É um Jesus que chora. É um Jesus que bebe vinho, porque a gente vai ver.
no encontro amanhã, que quando acaba o vinho nas bodas de Caná, grandes chances de que isso aconteceu porque estava Jesus com todos os seus discípulos tomando o vinho, e aí acabou o vinho e ele teve que fazer mais. Então é um Jesus muito diferente, muito humano e Deus. Então isso é colocado de uma forma muito forte e esses sete sinais são para mostrar isso. Também nós vamos ter sete diálogos, barra discursos, barra disputas. Eu digo barra porque às vezes eles se misturam. Esses sete diálogos, eles vão ser também um atestado de fé. Quando a gente termina de ler, você fica com aquela coisa assim, nossa, as pessoas estão acreditando nele. Só que em alguns desses diálogos, que também são discursos, nem sempre ele está falando contra a pessoa, já vai aparecer nos discursos algumas disputas, que quando ele termina, metade acredita e a outra metade duvida. E vai surgir nas sete disputas, que são especificamente questões que ele fala ou faz que são absolutamente rejeitadas e que vai levar ele a ser morto. Ao longo, né, desses capítulos que vai do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 12, a gente vai ver também sete imagens, que são imagens que evocam a natureza de Jesus, tá? Então, esses são as duas primeiras partes. O livro dos signos nós não vamos abordar hoje. Hoje vamos se ater ao prólogo, tá? Vou ter que ir um pouco mais rápido, senão não vai dar tempo. Desculpe. Depois do capítulo 13 ao 20, nós vamos ter o livro da hora de Jesus, que vai narrar as últimas horas. Olha, é pancadão, gente. É talvez o retrato da paixão mais dilacerante, porque ali ele é flagelado, ali é sangrento, é ali onde ele é espetado com a lança e jorra sangue e água da costela dele. E é algo que eu espero que quando vocês leiam, e a gente vai deixar isso só para o dia 28 de fevereiro, né, nosso terceiro encontro, vocês estejam mais amadurecidos do que realmente está acontecendo, porque no livro da hora, onde tem o mistério do Gólgota, temos o maior mistério da teologia cristã. Como Deus se fez tão pequeno a ponto de ser espancado, executado, humilhado e absolutamente aniquilado. É algo que nós não vamos encontrar em nenhuma outra tradição religiosa. É bem verdade que lá nos egípcios tem o Deus sacrificado, que lá nos nórdicos Odin se pendura, mas ninguém chicoteia, nem cospe, nem mata na cruz, que era, na verdade, a execução é, que mais humilhava, né? Porque as pessoas eram deixadas ali para serem comidas pelos bichos. Isso não acontece com ele por causa do sábado. Então nós vamos, nesse livro das horas, passar uma via crucis com ele, mas também tem grandes promessas que Jesus faz, né? E é nesse livro das horas onde Pentecostes acontece logo após a ressurreição. Nesse evangelho, vocês vão ler depois, não tem um Pentecostes tempos depois, numa salinha no segundo andar, como vai ser mostrado em outras partes do Novo Testamento. Mas Jesus já ressuscita e já dá o Espírito Santo e explica para eles em vários capítulos o Paráclitos, que é o auxiliador, que é o Espírito Santo, que diz: não, eu preciso morrer e subir para mandar logo para vocês, porque se eu não for, eu não posso enviar. E essa palavra enviar vai aparecer muito. E o último capítulo, que é o 21, é um epílogo. Nesse epílogo, a gente vai ver também no nosso último encontro, é um pouco estranho. Por quê? Porque nesse Oi, meu epílogo. amor. Oi? Ah, isso é a Frida aí, com o microfone aberto. E Então, como é que eu... Tu vai lá na parte. pronto. Então, nesse epílogo, o que é que acontece? No Evangelho de João, Jesus meio que a coisa termina com ali no encontro do túmulo, né? Alguns teóricos, né, alguns biblistas acham, né, acreditam que foi adicionado um capítulo 21 para dar um desfecho a esse evangelho
E é nesse evangelho onde Jesus vai absolver Pedro da sua negação e entregar a ele: apacenta as minhas ovelhas, né? Que é a cena que está mais ou menos ali naquele cartaz do curso, né? Onde ele pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele disse: sim, sim, sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Então isso acredita-se, alguns biblistas, que foi um acréscimo, né? Então nós vamos hoje nos focar no prólogo. Amanhã nós vamos ver o livro dos signos. Como vocês estão vendo, é muita coisa. A gente vai dar uma passagem rápida. Seria muito bom que vocês pudessem ler de hoje para amanhã até o capítulo 12, tá certo? Para a gente poder debater o que para vocês parece interessante. Senão eu vou ficar aqui falando do que eu gosto, e isso é muito limitado para um texto tão maravilhoso. Alguma pergunta com relação ao que eu acabei de falar? Alguma curiosidade? Bom, peguem a Bíblia de vocês. Alguém gostaria de fazer a leitura ou eu faço aqui? Vocês, se quiser, se alguém sentir, pode fazer a leitura dos primeiros 18 versículos. O Dom Pablo vai fazer, Cris. Muito bem. Dom Pablo é o capítulo 1, do versículo 1 até o 18. Então, olha aí onde é que tem o 18 para tu parar, tá certo? Não, tira, não. Quando estiver pronto, me fala que nós vamos fazer só uma concentração antes de ler a palavra. Do 1 até o 18, Encontrou? certo? Do 1 até o versículo 18. Tá? Tá. Então, eu queria que quem tivesse de óculos tirasse o óculos, ficasse numa posição confortável. Nós vamos respirar, fazer uma pequena oração. Quem tiver a sua Bíblia pode deixar ela pertinho. Respiramos bem profundo, sentindo o nosso coração. Te pedimos, Senhor, que abra o nosso coração. Pedimos ao mistério desse cosmos, ao amor universal, a Deus Pai, que toque o nosso coração, que ilumine o nosso ser com o Espírito Santo. Que esse instante de silêncio e que essa leitura penetre no fundo da nossa alma e desperte as qualidades e os dons que tu colocaste no nosso coração. Pedimos a todas as pessoas que sofrem que sejam consoladas, aos doentes que sejam curados, aos encarcerados que sejam acolhidos, que todos os seres que sofrem em todos os reinos possam sentir o teu amor. Enviamos também as intenções dos frutos desse estudo aos nossos seres queridos, e cada um pode pensar nas pessoas que estão dentro do seu coração e que necessitam luz e vida. Graças, Senhor, à tua presença. Podemos aos poucos ir abrindo os olhos, tomar a nossa Bíblia no capítulo 1, no versículo 1. Vou colocar os óculos. Provavelmente vai haver diferenças na leitura que o Dom Pablo vai fazer, mas a gente não vai se ater às diferenças, é apenas deixar essa palavra entrar no nosso coração. Dom Pablo. Prólogo. O testemunho de João Batista. Os primeiros discípulos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo.
Este, no princípio, estava com Deus. Todas as coisas existiram por ação dele, e sem ele existiu nenhuma só coisa que existiu. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão não dominou a luz. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio para dar testemunho e para testemunhar acerca da luz, para que por intermédio dele todos acreditassem. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar acerca da luz. O Verbo era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. Ele estava no mundo e foi por intermédio dele que o mundo existiu. E o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Porém, quantos o receberam, a esses deu a licitude de se tornarem filhos de Deus. A esses que creem no nome dele, os quais não nasceram de sangues, nem de uma vontade da carne, nem da vontade de um varão, mas sim de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e contemplamos a sua glória, glória enquanto Filho unigênito do Pai, pleno de graça e de verdade. João dá testemunho acerca dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou-me à frente, porque existia antes de mim. Porque da plenitude dele todos nós participamos, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram-nos através de Jesus Cristo. A Deus ninguém nunca viu. Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse deu o Pai a conhecer. Muito grato. O que esse texto faz vocês sentirem? Confusão é uma sensação comum. Não é para ficar sentindo coisas cor-de-rosa. O que vocês de fato sentem quando leem? Eu, eu gosto dessa parte aqui, ó, que toca bem fundo. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. É a vida de Jesus no nosso meio que mudou muita coisa, né? E o objetivo dele era ensinar o amor. E ele foi fiel até o fim. E eu acho incrível porque ele era Deus e se fez homem, sofreu que nem homem, né? Então, essa é uma grande demonstração de humildade, porque a Cida quer falar também, fica quieta, porque quando a gente tem alguma qualidade assim que a gente, vamos dizer, um dom, a gente quer assim se sentir grande, e ele não foi assim. Ele era Deus, mas se fez homem e foi fiel até o fim, ajudou tanta gente, né?
E é isso que a palavra se fez homem e habitou entre nós, é um grande mistério mesmo. Deus está no meio de nós, né? Está e ele permanece, né? Cada vez que a gente segue a doutrina que ele fez, né? É isso. Muito grato, Sadora. Alguém mais gostaria de falar como se sente? Esse evangelho, amores, ele tem algumas palavras que só aparecem nele. A palavra que talvez mais se repita no prólogo é luz. Luz, luz, vida. E tem outras fortes como carne, né? Sangue. Então, nesse prólogo, a gente vai ver não somente a encarnação de Deus, mas um novo mistério de por que é que o universo foi criado. Para que foi que Deus criou o mundo, né? Não começa com Deus criou o céu e a terra. Começa para que Deus criou o céu e a terra. Mas eu não quero antecipar isso, mas eu quero mostrar para vocês algumas questões que são as palavras que foram usadas aí, que nos indicam para onde que esse autor está querendo conduzir a gente que lê, né? Vou voltar um pouquinho para algumas palavras-chave desse evangelho, né? Nós temos o uso das palavras, vão mostrar muito qual o objetivo ou as implicações daquela escolha de palavras, né? Por exemplo, como eu disse, João só vai usar 1.000 palavras, né? E quando a gente vê esse estilo dele, esse estilo só vai aparecer na primeira carta de João, porque tem 4 escritos que são atribuídos a João, que é o Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse, né? Já se sabe hoje que dificilmente foi a mesma autor, principalmente o Apocalipse, que é muito diferente. Mas se aceita que quem escreveu o Evangelho de João também escreveu essa carta. Então, com 1.000 palavras, esse autor escreve esse evangelho, né? Mas olha só palavras que não estão no Evangelho de João. A palavra palavra não está. A palavra reino aparece 5 vezes, se eu não me engano, mas nunca como reino de Deus ou reino dos céus. Mas outros tipos de reino que não é a questão que vai surgir nos outros evangelhos. A palavra chamar, chamada, não aparece. Jesus não está chamando ninguém nesse evangelho. Conversão, uma palavra muito comum, que é traduzida geralmente como arrependimento. Jesus em nenhum momento fala de se arrepender, nem de se converter no Evangelho de João. E ele não fala em parábolas. É o que hoje em dia a juventude chama de papo reto. Ele não fica contando historinha, não. Ele já vai direto ao ponto. Ele não guarda apenas para um grupo seleto de pessoas o ensinamento. É para todos, né? Então, em Marcos, Mateus e Lucas, você vê a palavra, 7 vezes em Marcos, 5 em Mateus, 10 em Lucas. Reino, 20 em Marcos, 57 vezes em Mateus, 46 em Lucas. Então você vê que essas palavras são muito constantes nos outros evangelhos. E em João nós temos zero. Nenhuma vez existe reino, nem palavra, nem chamar ou chamada, nem conversão, nem parábola, nem evangelho. O que é que tem então em João? Com exceção de pai e vida, né? Nos outros sinóticos quase não vão aparecer as palavras que nós vamos ver agora, né? O que João tem é verdade, 46 vezes, vida, 57 vezes, mundo, como o mundo confuso, né? O mundo como a gente entende, o mundo que não é o planeta vivo, não é esse jardim, não é mais a sociedade e toda essa força que são as sombras, ele chama de mundo, 78 vezes. Pai, 118 vezes.
enviar e não chamar. Jesus não chama, Jesus envia. Isso é muito curioso. E luz aparece 27 vezes. Nos sinóticos, essas palavras aparecem menos de 10 vezes. É muito curioso a diferença de a palavra verdade aparecer menos de 10 vezes e em João ela aparecer 46 vezes. Então a gente vai vendo que João martelava em algumas questões que eram importantes, como verdade, vida, o que é o mundo, a nossa relação com Deus, que é como Pai, e a luz, né, como o centro do que ele veio nos trazer. Algumas expressões muito típicas, vocês que vão ler. Amém, amém vos digo, que é traduzido como em verdade vos digo. Se você for olhar no grego, tem as palavras em aramaico, amém, amém. Amém, amém significa em verdade, de fato. Só que ele fala amém, amém. Então, em algumas traduções você vai ver em verdade, e vai ver amém, amém. 25 vezes ele fala amém, amém vos digo. 33 ele fala respondeu e disse, ou seja, Jesus está dialogando. Ele responde e acrescenta um ensinamento a mais. O conceito de crer está muito forte em Jesus, porque existe uma grande descrença de que ele é o Filho de Deus. E vai aparecer muito crer em 36 vezes. Dar testemunho aparece 19 vezes e dar a vida aparece 8 vezes. Isso é muito típico das expressões joaninas, que a gente vai ver no Evangelho de João. E a expressão que mais vai surgir, além daquelas palavras que eu mostrei, é judeus e os judeus, quase sempre no contexto de seus inimigos. Então, é um evangelho que, de uma forma muito nítida, mostra a rejeição que Jesus sofreu pelos seus iguais, como a gente vai ver no próprio prólogo, tá? Então, eu vou aqui, muito obrigado, Dom Pablo, pela leitura. Esse prólogo que o Dom Pablo leu é muito parecido, igual, na verdade, ao que eu tenho, que é uma tradução mais fresca, né? Nós vamos dividir o prólogo em algumas partes para poder entender melhor, tá certo? Então, a primeira coisa que o prólogo mostra para nós é que Deus tem um plano, né? Deus tem um plano. Isso vai aparecer do 1 ao 5, né? Depois a gente vai ver que ele tem um filho, do 9 ao 13. No 14 fala-se especificamente da carne. Depois ele contrapõe lei e graça, inclusive citando Moisés. E no final, no 18, ele fala de ver. Como vocês devem ter percebido, não estão nessa conta os versículos 6, 7, 8 e o 15. E eu vou explicar ao final por quê. Então, a primeira coisa, que história é essa que Deus tem um plano? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Essa palavra, na verdade, não é verbo, mas logos. O que era o logos, né? O logos, quando foi escrito esse evangelho, e se sabe que provavelmente no ano de 98 depois de Cristo já estavam os 4 evangelhos escritos, muito provavelmente. Nessa época, a língua grega já tinha um grande número de obras e de conceitos muito bem desenvolvidos. Um deles era o conceito de logos, desenvolvido pelos filósofos gregos. Então, alguém que era grego ou falava grego e lia obras gregas sabia que não era rema, a palavra, mas logos, aquilo que ele estava falando. E logos tem duas acepções principais. A primeira é de uma ideia que se tem, que engendra um pensamento, ou seja, uma semente de um pensamento, e a outra é um sentido, um significado, também chamado de sabedoria ou algum tipo de conhecimento, ou seja, um objeto que guardamos e que temos aqui dentro. E quando ele utiliza logos, ele está colocando essas duas acepções dentro do primeiro versículo.
O Logos poderia ser traduzido como mente de Deus. Poderia ser traduzido como razão, com R maiúsculo. Poderia ser traduzido como pensamento. Nós aqui, devido ao nosso jeitinho, vamos traduzir como um sonho. Deus tinha um sonho. Ele estava cansado de ficar sozinho. Então ele falou assim: olha, esse negócio de ficar sozinho não está dando certo. Eu quero ver beleza. Eu estou aqui, obviamente, me colocando no lugar de Deus, mas na verdade eu estou falando do sentido da frase, porque é óbvio que esses pensamentos humanos não devem ter acontecido assim na mente do infinito. Mas deve ser muito entediante você ser único, onipotente, todo-poderoso, onisciente e sozinho, né? Se a gente for para a Cabala, se a gente for para outras tradições, cada um à sua forma, em algum momento diz, Deus se sentiu sozinho. Então, quando a gente fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo, nós estamos, ele está escrevendo, na verdade, um novo Gênesis, né? A palavra no princípio, em grego, é enarqué. Arqué, que é o princípio, também vai aparecer no Evangelho de Marcos e de Mateus como as primeiras palavras. O princípio, os evangelistas sabiam o que estavam fazendo, porque arqué era justamente a primeira palavra do Gênesis hebraico, daquela Bíblia grega que eu falei, lembram? Então eles querem mostrar para as pessoas que Jesus não é uma novidade, mas que já estava nos planos. Então, no princípio, né, Bereshit em hebraico, né, que é o que vai aparecer lá no Gênesis, vai ter a palavra arquê. Se não me engano, em Mateus não é arquê, mas ele usa a palavra genesos, que é um início a partir de um outro sentido, um outro tipo de princípio, não um princípio antigo, mas um ponto de origem, né? Que tem essas pequenas nuances na língua grega. O verbo do princípio era o verbo, ou seja, o verbo existia. O Verbo estava com Deus e Deus era o Verbo. Este, o Verbo, estava no princípio com Deus. A palavra aqui grega vai ser epi. Epi é um ponto de contato. Estava com, mas estava com grudado, como nós estamos com boca e com orelhas, entendem? Era um ter, um participar, né? Ah, todas as coisas existiram por ação dele, e sem ele existiu nenhuma só coisa que existiu. Essa tradução é um pouco estranha porque ela busca ser fiel ao que está escrito em grego, né? O que é que ele está falando? Que essa palavra, essa razão, esse pensamento, esse verbo foi uma ação realizada por esse verbo, que a gente poderia chamar talvez de amor, para usar uma palavra enigmática, mas que todo mundo entende, foi um amor em ação que criou tudo o que existiu e que existirá. E não pode existir nada que não seja com a participação dele. Vocês têm noção de que isso é uma verdadeira revolução? Porque quem é que era o verbo? Quem é que era a palavra? De quem que João estava falando? De Jesus, ele estava falando de Jesus. Né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a gente não fala, não vê aí nesse início, no princípio Deus criou os céus e a terra, que é o que está lá no Gênesis. No princípio era Jesus, era o Verbo. Esse Verbo era Deus. E a ação desse Verbo criou tudo que existiu, e esse Verbo era a própria vida. E essa vida era a luz dos homens. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão não dominou a luz. Olha que interessante. Se a gente se fosse uma redação lá na quinta série, a gente levava um zero, né? Porque o que é que a gente aprendeu? Não misture o presente com o passado, né? E olha só essa última frase. A luz brilha na escuridão. Hoje, o verbo em grego é em presente.
e a escuridão não dominou a luz. Ou seja, no passado a luz tentou dominar, a escuridão tentou dominar a luz, mas não conseguiu. Esse último versículo 5 mostra de que o Cristo derrotou a escuridão para sempre e brilha até hoje, ainda que a escuridão permaneça no mundo, que a gente vai ver depois. Isso tem uma implicação que depois a gente vai ver que Jesus, no Evangelho do João, elimina o erro, que geralmente é traduzido como pecado. Jesus elimina a possibilidade de erro, ele abre para nós a possibilidade de erro. Então, o plano de Deus era que a luz habitasse entre os homens, entendendo homens como seres humanos, e nos mostrasse essa luz, né? Então, esses cinco falam que Deus tinha uma ideia, ele tinha um pensamento, existia algo nessa mente de Deus que era o seu filho, né? O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. Ele estava no mundo e foi por intermédio dele que o mundo existiu, e o mundo não o reconheceu. Então, aí nós já temos o anúncio do que vai acontecer com esse filho, né? Está entre parênteses angulares porque essa palavra, o verbo, não está no texto grego, né, original. Mas subentende-se que é isso que se quer dizer. Mas é obrigado a marcar. Sempre que vocês virem isso, é porque a palavra não está ali, mas está subentendida. Então, o verbo era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. Então, a nossa luz, como essa vela que a Rochelle acendeu ali, isso é o Cristo. Ele estava no mundo, o Verbo, e foi por intermédio dele que o mundo existiu, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui nós temos o resumo do que vai acontecer com Jesus. Ele vem para trazer luz ao mundo, ao povo judeu, isso significa veio para o que era seu, mas eles não o receberam, né? Porém, quantos o receberam, a esses deu a licitude de se tornarem filhos de Deus. A esses que creem no nome dele, os quais não nasceram de sangues, porque em grego está no plural, nem de uma vontade da carne, nem da vontade de um varão, mas sim de Deus. O que é que isso significa? A revolução que acontece aí, tem um comentário de alguém? A revolução que acontece aí, amores, é que nós não somos mais servos de Deus. O Verbo, a encarnação do Verbo, o Jesus que vai surgir aí no Evangelho de João, nos dá licitude. O que é licitude? Nos dá autoridade legal. A palavra licitude diretamente relacionada à lei. De sermos filhos de Deus. Porque, nós somos todos irmãos. Isso é só uma metáfora, amores. Nós não somos todos irmãos. Nós não somos filhos de Deus, automaticamente. Nós somos criaturas de Deus, com certeza. Mas se tornar um filho de Deus é um ato que passa diretamente por receber a luz no teu coração. E nós estamos falando de amor, de receber essa luz. Vou voltar aqui para ler de novo, para a gente se ater ao texto. Perdão. Quantos os receberam, ou seja, qualquer pessoa que recebeu esse verbo, a esses deu a licitude de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem no nome dele. Que nome de Deus é esse? A gente vai ver que o nome de Deus no Evangelho de João é Eu Sou. Esse é o nome de Deus. Não é o nome Jesus, é o nome Eu Sou. Esse é o nome de Deus no Evangelho de João. Os quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade de um varão, mas sim de Deus. Ou seja, nosso corpo nasce, a gente tem uma alma como criatura divina, mas ao nos tornarmos filhos de Deus, a gente se torna Deus, iguais
a Jesus, iguais a Cristo. Essa foi a maior complicação da nova teologia, vamos dizer assim, que o João vai trazer. Porque ele diz que através de Jesus não é mais a lei mosaica que vai nos dizer se nós somos bons servos que seremos recompensados. Não. Se nós acendemos por dentro esse verbo, a gente se torna igual ao Filho de Deus, que era Deus. Então ele diviniza a humanidade. Como ele faz isso? Como é que Jesus diviniza a humanidade? Isso está no versículo seguinte. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e contemplamos, com o acento, perdão, o acento do português de Portugal, né? A sua glória, glória enquanto Filho unigênito do Pai, pleno de graça e verdade. O Verbo fez-se carne significa que Deus encarnou, não é? Encarnou e habitou entre nós. Aqui nós temos uma questão que foi muito problemática. Porque quando João fala isso, ele fala que Jesus não era um espírito, não foi uma alma crística que desceu num ser humano, porque existe essa opção gnóstica. O que João está falando é outra coisa. Ele diz que Deus desceu do seu pedestal divino, infinito, imortal, onisciente e entrou, fez-se carne, encarnou. Nesse evangelho a gente vai ver as indicações de que as primeiras comunidades cristãs não só aceitavam, como pregavam a encarnação e a reencarnação. E isso, obviamente, depois vai ser negado nos concílios da Igreja Católica até desaparecer quase completamente de todos os ramos cristãos, com exceção, obviamente, do ramo kardecista, que trabalha com a encarnação do Espírito. Então, Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar não é a palavra habitar. Quando você vai lá olhar, ele utiliza a palavra, que é a mesma palavra para acampar. O que é que significa dizer que Jesus acampou entre nós? Onde é que tem essa ideia de acampar, gente, na Bíblia? Alguém lembra? Jardel, quem é que acampa na Bíblia, no Antigo Testamento? Não sei se tu lembra. Rosinha. Naqueles 40 anos do deserto, gente, os hebreus viviam em tendas. E tem um momento que Deus fala, né? Jeová, né? Javé, faz uma tenda para mim, para eu habitar nessa tenda. E eles fazem, o primeiro templo é uma tenda. E ele explica as dimensões da tenda. Vai ter uma cortina, essa cortina vai ser assim, tantos metros disso. Dá para você fazer um igual, porque são tantas indicações que parecem um projeto de arquiteto, né? De fato, aquela foi a tenda onde Yud-Rei Fal-Rei habitou. Yud-Rei Fal-Rei, em João, é eu sou. E onde é que ele vem habitar? Em nós. A palavra entre nós aí não significa entre eu e você, mas no meio do nosso ser, no meio de nós, ou seja, dentro de nós. Jesus é a presença de Deus, a presença eu sou, dentro da humanidade. Ele se faz carne, se rebaixa. Deus se rebaixa à condição humana, condição densa, mortal, cheia de dor, finitude, contradições, sofrimento, para divinizar o ser humano, para divinizar a criação, porque Deus tinha um sonho. Deus tinha um sonho, não era de ter um filho só para ele, porque se ele tivesse esse sonho, teria criado esse filho e não teriam deixado matar esse filho.
mas Deus queria criar uma possibilidade de amor. Todo o universo é criado, o plano dele era esse. Porque para que exista amor, amores, tem que ter eu e tem que ter um outro. E tem que ter um terceiro elemento, que é o amor entre nós. Esse era o plano de Deus, que o amor fosse possível. E esse amor, como a gente vai ver mais adiante, só é possível em liberdade. Então Deus não pode interferir. Quando o filho dele é crucificado e morre na carne, ele não pode interferir, porque se ele interfere, o amor não é possível. Só existem servos que obedecem e que temem. E esse Deus é um Deus que tinha acontecido há muitos milênios antes no deserto com os hebreus. A encarnação de Jesus, na verdade, mostra que ninguém é servo de Deus. Nós somos filhos. E isso só pode acontecer por amor e não por obrigação. Por isso, Jesus, a gente vai ver depois em João, ele dá umas indicações aos seus discípulos que não é para converter as pessoas, mas para despertar o amor dentro delas. E nesse prólogo nós vamos ver, quando a gente concluir agora, que você não precisa nem acreditar em Deus. Você não precisa acreditar em Jesus para ser salvo. Basta que você viva o amor. E depois a gente vai ver, né, durante os signos, que quando Jesus fala, eu lhes dou um mandamento, que é amar uns aos outros como eu vos amei. Lá no Levítico, é ama ao próximo como a ti mesmo. Olha a medida do amor, gente, do Levítico. Naquela época tudo bem, mas amar o outro como a si mesmo é algo tão pequeno. Jesus veio para mostrar o que é o amor e diz: ama ao outro como eu vos amei. Não como tu ama a si mesmo, mas como eu te amei. Então, essa encarnação e o acampamento de Deus entre nós gerou uma possibilidade que antes a humanidade não existia, de acordo com o Evangelho de João. A possibilidade de se cristificar, de se tornar um filho de Deus. Eu vou avançar porque senão vou me ater demais. Façam perguntas se alguém tiver perguntas, tá certo? Outra revolução é a lei e a graça, que são colocadas lado a lado. Porque da plenitude dele todos nós participamos, tá? Graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. Então, nós sempre estivemos junto a Deus, por causa da lei de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram-nos através de Jesus Cristo. Por que é que ele fala isso? Porque nós podemos cumprir os 10 mandamentos e as outras mais de 300 regras que estão colocadas no Antigo Testamento e ainda assim não ter amor no coração. O que Jesus veio fazer, inclusive, é somente nesse evangelho que ele chicoteia os vendedores do templo. Ele não expulsa, ele chicoteia com um chicote de cordas, né? Uma cena muito, muito violenta, porque ele vem mostrar que a religião havia matado a espiritualidade, que aquilo era um negócio e que a lei era um instrumento de dominação social, de exclusão e de afastamento do povo do seu Deus. Quando Jesus fala que eu lhes dou um novo mandamento do amor, ele não está falando, ele não está negando a lei mosaica, ele só está dizendo, olha, foca nessa lei aqui, que todas as outras vão vir, estão incluídas. Porque se você ama e faz tudo por amor, como está escrito em Paulo, tudo é permitido e tudo que tu faz é bom, se é amor. Então, essa graça que ele chama de verdade só vem com Jesus Cristo.
não está na lei mosaica. A graça e a verdade só vieram a nós através de Jesus Cristo. E o 18 traz uma nova revolução. Ver. A Deus ninguém nunca viu. Deus unigênito que está no seio do Pai, esse deu o Pai a conhecer. O que é que Yud-Rei, Fal-Rei fala para Moisés na sarça ardente? Quem é você? Pergunta Moisés. Alguém lembra? Ele Eu fala, eu sou, sou o que eu sou. E fala uma coisinha mais também, né, Melissa? O que mais que ele fala? Ah, eu quero ver você, né? O Moisés quer ver. E ele diz: Eu sou o rosto que nenhum homem olhou e sobreviveu. Nossa, que super Deus poderosíssimo. E Jesus chega e diz: Deus ninguém nunca viu, mas o Cristo nos deu a conhecer. Ele revela o rosto de Deus. E que rosto é esse? É um rosto de um homem que tem vários quadrinhos tentando pintar ele. É uma pessoa, que podia ser qualquer pessoa. Então, isso gerou uma revolução. E é um caso tão sério que Jesus vai morrer por causa disso, por causa dessa revolução. Por fazer coisas que só Deus pode fazer. Por dizer coisas que somente com conhecimento absoluto, teológico inclusive, ele poderia saber, né? Então, nesse prólogo, amores, nós vamos ter essas 5 revoluções, tá? Eu tenho mais coisas aqui que eu já vou avançar para dar tempo das perguntas. Ah, tá. Vocês perceberam que eu pulei alguns versículos, né, que o Dom Pablo leu. Então, tem esses 4 versículos eu tirei porque eles provavelmente foram acrescentados depois. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, que veio para dar testemunho e para testemunhar acerca da luz, para que por intermédio dele todos acreditassem. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar acerca da luz. João dá testemunho acerca dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou-me à frente, porque existia antes de mim. Né? E mais adiante ele vai acrescentar: esse é quem é o Cordeiro de Deus, esse é aquele que eu não posso nem desatar as sandálias. Depois do prólogo vai ter várias outras falas e presença de João Batista. Por que isso, amores? Porque ali em Éfeso, onde provavelmente existia uma comunidade joanina, com Maria Madalena, com Maria, com João, também existiam discípulos de João Batista. João Batista era 6 meses, mais ou menos, mais velho do que Jesus. E é ele que batiza Jesus. Para muitos dos discípulos de João Batista é que era o Messias. Então, durante o Evangelho de João, principalmente no começo, porque logo em seguida ele desaparece, já que ele é preso e morto, principalmente no começo, o evangelista quer deixar bem claro que o próprio João Batista deixa claro de que ele não é o Messias. Inclusive, a palavra Messias só vai aparecer no Evangelho de João. Ele não é o Messias, ele não é a luz do mundo, ele não é Deus encarnado, ele não é o ungido, o Cristo. Ele é só alguém que foi enviado. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Né? Ele foi enviado para falar, preparar o caminho. Né? Eu vou ler aqui alguns apontamentos que são coisas interessantes para a gente saber. Ahn, João Batista, cadê você? Eu não consigo encontrar. Bom, O ma- Cris, oi? Cris, Pode falar. não quero cortar o assunto. Dentro do assunto de João Batista e o João Evangelista, eu até fiquei em dúvida, até conversei com você antes, Uhum, que eu pensava que esse João aqui era o João Batista, e não é.
Porque, inclusive, aqui no 15, agora eu lendo assim com calma, ele fala como se João é uma outra pessoa. João dava testemunha dele, proclamando este e aquele, a respeito de quem eu falei. Mas ele já está falando, o João está falando um João que dava testemunho. Então, aqui ficou claro, entendeu? Porque realmente eu tinha confusão. Eu falar, será que é o João Batista? E não é que, como você falou, ele morreu antes, e esse aqui deve ter escrito uma continuação, talvez algum pedaço ali. Eu tinha a sensação, agora fez uma mistura na minha cabeça. Eu tinha a sensação que o Evangelho segundo João era diferente, porque foi escrito depois, quando Jesus morreu, e aí vinha um João Evangelista e descreveu o amor de Cristo, querendo confirmar a- o, o Deus que veio viver no meio de nós, né? O João Batista, é, ele fazia questão de dizer que Jesus era um enviado e era o Messias que nós estávamos esperando, quer dizer, nós naquele tempo, né? Uhum. Então, ele afirmava isso com muita certeza e queria preparar as pessoas, preparando os caminhos para as pessoas receberem Jesus. Talvez ele ajudou Uhum. bastante ter mais gente acreditando em Jesus, porque, como você falou, a metade acreditava, a metade não acreditava. E também tem uma religião que até hoje está esperando o Messias, né? Que são, lá não, onde que é? Os judeus, Os ou aqueles judeus. que têm estão no tempo de 5.000 já, e nós estamos no 2.000 que contamos após Jesus, né? Estamos 2.000 Isso. e papapá. Então, é complexo mesmo. Tem hora que a gente vai estudar assim, dá um nó na cabeça da gente, assim, no tempo, e quantas coisas aconteceram, e o livro da Bíblia tem toda a história da humanidade, praticamente, né? Além da história do povo de Deus, né? Porque tem, vai trazendo os tempos. Mas eu acho interessante porque, assim, a minha dúvida se abriu agora, lendo bem devagarzinho, que nem o Dom Paulo leu aqui. João dava testemunho dele, proclamando: Este é aquele a respeito de quem eu falei. Então, aí ele está provado que o João Batista era outra pessoa, realmente. E lá na passagem de Isabel, no ventre de Isabel tinha o João Batista. E ele estremeceu quando Maria chegou próximo. Ele reconheceu que o Salvador já estava no ventre de Maria. Aí que eu fiquei assim. Agora você falou, eram alguns meses de diferença de idade dos dois. Eles eram quase meio-irmãos, né? Uns primos meio-irmãos, porque Maria e Isabel com certeza eram bem amigas, né? Porque Maria subiu a montanha para ir visitar sua prima Isabel, que estava perto de ter o bebê. E ela nem contou para Isabel que já estava esperando Jesus, mas no ventre de Jesus, olha quanto que João Batista era anunciador de Jesus, né? Uhum. Ele ainda estava sendo gerado, já estremeceu, reconhecendo o Uhum. Salvador no ventre de Maria. Eu acho bonita essas passagens, sabe? Eu acho incrível. Mas Obrigado, Isadora. nada. Desculpa te interromper, porque eu não posso misturar muitos evangelhos, que tudo isso que ela acaba de falar não acontece em João. Em João não tem Isabel, não existe essa visita. Em João, a mãe de Jesus não se chama Maria, ela não tem nome. Não, mas Tá? desculpa, é Não, não, porque você falou por a favor, deixa eu diferença de só te idade dos explicar. dois. Desculpa, só para ficar claro para vocês. O que a Isadora acabou de trazer é o que acontece em Lucas e também vai acontecer, se eu não me engano, em Mateus, que é essa visita, né? De onde vem, inclusive, a oração da Ave Maria. Mas exatamente o que a Isadora falou é correto em relação ao João Batista não ser o João Evangelista, né? O João Evangelista, segundo a tradição, era João, filho de Zebedeu, um pescador do mar da Galileia, né? E o João Batista, era aparentado de Jesus, né? O pessoal traduz como primo, porque a tradução que ficou é, consagrada foi primo, né? Mas a palavra grega que se utiliza é um aparentado. Então, existia algum laço de parentesco entre Maria e Isabel, que era a mãe
de João Batista, e eles muito provavelmente tiveram infância juntos, né? E muito possivelmente batizaram juntos, né? Mais na frente, o João Batista vai dizer: Eu batizo com água, mas esse vai batizar com o Espírito, né? Então, no Evangelho de João, que nós não sabemos de fato, Isadora, se é o primeiro ou o mais antigo, mas tudo indica que ele é independente, digamos assim, e traz questões que parecem ser mais primordiais, fundamentais, anteriores ao que os outros evangelhos chamados sinóticos vão desenvolver, que estão claramente voltados para públicos específicos, né? Ou seja, são evangelhos que traz o nome evangelho, que traz a boa nova, que era uma novidade para aquelas pessoas, principalmente os gentios, que eram os gregos não judeus. Mas o Evangelho de João nitidamente quer mostrar que os judeus receberam seu Messias, que o Tetragrammaton, Yud-Hei Fal-Hei, o nome encarnou, se fez carne e ele foi rejeitado, crucificado. E ele ressuscitou. E isso ainda não foi suficiente para os seus receberem. Mas nesse momento, e a gente vai ver isso só em Paulo, né? A gente vai compreender questões muito bonitas mesmo, quando Paulo diz: não somos servos de Deus, mas herdeiros. Jesus veio para que nós fôssemos irmãos. E Jesus fala: vocês são os meus irmãos, vocês são a minha família. Ele não fala: vocês são os meus servos, nem meus seguidores, né? E quando aparece lá nas cartas de Paulo, né? Paulo vai em Éfeso, né? E provavelmente esteve em contato com esses discípulos, que também era de João Batista, em contato com os judeus, e alguns judeus falam: mas e a lei, e a lei, né? E aí eu acho que o Paulo é genial em como ele explica. Ele fala: a lei é como leite materno para um bebê. Mas depois que você cresce, você come mantimento sólido. Que mantimento sólido é esse? Que não é nem leite, nem água. É pão de vida, que é uma das imagens que Jesus vai dizer: Eu sou o pão de vida. E apesar de não existir na última ceia de João a instituição da Eucaristia, de dizer: Este é meu corpo, fazer isso em memória de mim, ele não faz isso em nenhum momento. Mas ele vai falar: Tomem o meu corpo. E ele vai fazer essa multiplicação dos pães, que é um dos sinais que vão aparecer em todos os evangelhos, mas somente em João existem tantos detalhes. Isso é uma das questões pelas quais se hipotetiza, isso é hipótese, né? Se imagina que João é mais anterior, porque ele dá muitos detalhes para coisas que nos outros evangelhos estão resumidas, né? E, obviamente, tem muitas coisas que só vão estar em João e não aparecem em nenhum outro lugar. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta, turma, que eu vou tentar fazer um desfecho, que ainda nem terminei de falar algumas questões, mas estamos pertinho do desfecho. Alguém gostaria de contribuir, falar alguma dúvida? Bom, vamos só recapitular então a aula de hoje e eu vou dar uma prévia do que nós vamos fazer amanhã. Tá? Então, hoje nós lemos o capítulo 1 até o versículo 18. Não é o que nós vamos fazer uma leitura lenta do Evangelho todo. Vocês, obviamente, devem ter imaginado isso, mas esse prólogo, ele é o resumo e a essência. Vou tentar aqui só exibir para vocês a. Eu fechei. Só um instante. A apresentação. Essa apresentação, pessoal, eu vou depois disponibilizar para vocês no domingo, tá?
para vocês fazerem uma leitura bem livre, bem espontânea. É, e aí depois vocês vão ter acesso a tudo isso. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Vamos lá, tecnologia. Ok. Então, Evangelho de João, nós passamos por várias pequenas introduções, né, falando das palavras-chave e tudo mais, mas o que eu queria que ficasse gravado na mente de vocês, amores, são essas 5 revoluções que aconteceram, tá? Primeiro que Deus tem um plano, que era um plano de beleza e de harmonia, um plano de manifestar o amor. E ao perceber isso, ele precisava descer para a existência através do seu filho, que era aquele que iria nos ensinar a amar tal como o Pai nos ama. Só que ele, obviamente, não foi recebido pelos seus. Então, esse Verbo encarnado acampou no nosso coração, passou a habitar o nosso coração, não mais o templo, não mais o tabernáculo, mas no nosso coração, né? E nós, por causa disso, podemos contemplar a sua glória, ou seja, a sua divindade. Eu não falei muito sobre a palavra unigênito para não criar muita polêmica, mas é a melhor tradução, é filho único ou unigênito. Em outros você vai ver primogênito. Mas a palavra unigênito, ela geralmente não é compreendida porque a gente acha que unigênito é uni de apenas um. Mas não é de ser apenas um, é que a natureza dele é única. Ele é o único filho que está no seio do Pai, como vai aparecer de fato nesse prólogo, né? Ah, Deus ninguém nunca viu, mas Deus unigênito, ou seja, o Filho único, que era o próprio Deus, que saiu do seu seio, ou seja, que estava em profunda intimidade, esse revelou o Pai, deu o Pai a conhecer. Então, no versículo 1 a 5 a gente percebe que Deus tem um plano, tem um sonho. Que esse sonho era um sonho de amor que vem através do seu Filho que encarna entre nós. Ele vem nos dar um mandamento que supera toda a lei mosaica. Porque uma vez que nos divinizamos, seguindo o exemplo de Cristo, ou seja, amando, a lei é como leite para um bebê, sendo o amor o pão de vida, o pão da vida. E através de Cristo nós podemos ver Deus. E onde é que está Deus hoje, né? Somos nós. Se eu tirar essa tela, a gente vê o rosto de cada um. Nós somos o Cristo, né? Se nós desejarmos, porque isso requer uma abertura, ele pode habitar em nós e nós nos tornarmos filhos de Deus. Aí algumas pessoas perguntam: Ah, Cris, mas e se eu não quiser? Ou se você não quiser, você perde. Mas ele já não castiga, porque ele castigar é tirar de ti a possibilidade de amor. E isso foi a revolução a, de João. Ele nos deu outra vez a liberdade, inclusive, de fazer tudo o que desagrada a Deus e ainda assim não sermos castigados. Quando a gente lê os apócrifos, que já foge do escopo da nossa estudo, né? A gente vai ver que em um dos apócrifos Jesus ele morre e desce aos infernos e o que acontece nos 3 dias que ele está no Hades, que ele desce até o Hades, né? Chamada Mansão dos Mortos também. Ele vai lá para salvar todo mundo e ele fecha a porta atrás dele e o mundo dos mortos não é mais uma realidade. O que ele traz é a vida eterna e traz em abundância. Mas se você não quiser, você pode viver uma vida absolutamente normal no mundo. E o mundo, como a gente vê nesse próprio evangelho, é pranto e ranger de dentes. Ele não vai tornar a nossa vida um mar de rosas.
mas ele viabiliza, ele e dá licitude, ou seja, ele nos autoriza a sermos divinizados pelo amor do Cristo. E quando a gente tem isso no coração, nós podemos realizar sinais, né? Nós podemos realizar maravilhas através desse amor desinteressado, do amor crístico. Eu queria ter palavras melhores para explicar para vocês a dimensão do que talvez tenha sido esse evangelho ali no início, onde as pessoas não podiam aceitar que Deus se humilhasse tanto. Mas é justamente esse mistério, que a gente chama de mistério do Gólgota, que mostra a dimensão do amor de Deus por nós. Racionalmente, a gente nunca termina de entender como é que pode um pai entregar seu filho e isso ser uma prova de amor. Uma das dimensões dessa prova de amor é, mesmo a gente realizando o ato mais cruel, não somos castigados, não somos julgados, e Deus tampouco dá as costas para nós. Basta chamar que Ele está disposto a acampar no nosso coração. E isso não faz o menor sentido para uma religião que quer regular a sociedade através do medo e do castigo. Isso não faz o menor sentido se não tem mais inferno, se não existe mais o pecado, embora exista o erro, não existe mais um pecado. Pelo menos em João, vai nascer um cristianismo que é bem diferente do cristianismo que a gente vê nos demais evangelhos, que a gente vê nas cartas de Paulo. Pelo menos em algumas cartas de Paulo, a gente vê que ele era um homem do seu tempo e que ele tinha pensamentos questionáveis e que é importante a gente refletir e sentir no nosso coração. Como um compositor maravilhoso disse uma vez, o que entra na nossa cabeça sai da cabeça, entra por aqui e sai por aqui. Mas o que entra no coração fica. Acontece que no coração só entra a pura verdade. Então, Jesus vem revelar Deus para nós. O nome de Deus é Eu Sou. E ele nos explica, ele nos educa e dá um exemplo muito claro, que é o assunto da nossa aula de amanhã. Eu vou só dar um panorama do que nós vamos ver amanhã. Então, amanhã nós vamos ver os 7 signos que acontecem nas bodas de Caná, no capítulo 2, 1 a 11, a cura do filho do funcionário, diga-se de passagem, um estrangeiro, né? Que é uma lição nesses tempos, a cura do paralítico que toma banho na piscina, né, de Betsabá, a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, que está presente em todos os evangelhos, a cura do cego de nascença, passando barro nos olhos dele, né? E a ressurreição de Lázaro, que é provavelmente nesse momento onde ele passa a ser perseguido de verdade pelos sacerdotes, e ali, como a gente vai ver, Caifás, lá na casa de Anás, vai dizer: nós precisamos matá-lo, é melhor que pereça um homem do que toda a nação. Então, eles sabiam o que estavam fazendo, né? Quando Jesus de Lucas fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, em João ele disse que sabia muito bem. Estavam matando Jesus porque ele destruiria toda a estrutura religiosa, tá? Que estava totalmente intrincada com o poder político romano, já que eles estavam sob ocupação romana. Então, isso vai surgir nessa parte que vai do capítulo
do final do primeiro até o 12, né? Vamos analisar superficialmente, que não dá para a gente se esticar muito, diálogos e discursos, sendo o de Nicodemo, que é interessantíssimo, que é onde Jesus fala que é preciso nascer de novo. Ah, mas como é que pode um homem entrar dentro da sua mãe, né? É aqui que acontece esse diálogo. O diálogo com a samaritana. Onde é que nós devemos adorar a Deus? No templo, na montanha? Esse diálogo muito interessante. A missão de Jesus, o pão do céu, seus irmãos, os judeus e a mulher adúltera, o cego e os judeus, né? É um outro diálogo, e o último diálogo, que é o diálogo de Marta e Maria, que é um diálogo belíssimo, onde Marta está se queixando do que ela precisa fazer, e entre Maria e Jesus ela fala pouquíssimo e ele nem responde nada, só. Perdão, é em Marta e Maria quando ele chega em Betânia, porque Lázaro está morto, né? Que é quando Jesus chora, que é belíssima essa esse diálogo, que na verdade não é bem um diálogo porque ele não responde verbalmente. Ele chora sentindo toda a dor de Maria de Betânia, que é quem vai ungir ele depois. Ao longo desses discursos e desses sinais, nós vamos entrar em contato com essas 7 imagens, que é o vinho e as bodas, né? Jesus é o noivo e o povo é a noiva, a água viva ali na Samaritana, o pai e o filho, mostrando qual é a relação que Jesus vem nos trazer em relação a Deus, né? Que Deus é o nosso pai, Deus não é o nosso Deus, ele é o nosso pai. Ele é o pão de vida, e aqui a gente vê indicações de uma Eucaristia muito mais profunda, que não é apenas o gesto de comer o pão, mas de comer o corpo dele, entendendo o corpo como seu exemplo, né? Nós vamos falar amanhã, se der tempo, das afirmações eu sou, né? Que especificamente eu sou a água viva e eu sou a luz do mundo, são as mais profundas, talvez. As comparações dele como a porta, como o bom pastor, e obviamente eu sou a ressurreição e vida, né? Algumas dessas imagens vão coincidir com essas afirmações eu sou que a gente vai ver amanhã, tá bem? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma expectativa com relação a amanhã, que eu posso também trazer coisas que interessam a vocês, posso pesquisar coisas que vocês acham interessante, não necessariamente desse evangelho, mas que possa trazer para vocês uma leitura mais fluida. Então, nos vemos no nosso próximo encontro. Amanhã, domingo, às 16 horas, hein? Grato por terem vindo e grato a quem assistiu essa gravação.